não seja um artigo que caia muito, né, que tem muitas questões em relação a ele, justamente porque ele não é muito específico, de educação, mas é importante que a gente conheça bem, é importante que a gente pelo menos já tenha lido e passado o olho em cima dele, tudo bem? O 6 é facinho e os outros a gente já conhece. Eu vou apresentar aqui para vocês numa lâmina de slide, e de novo, vocês, se precisarem, vocês me abram o microfone aí e me interrompam. Vocês estão conseguindo ver essa lâmina de slide aqui, ou a apresentação? Sim. Sim. Beleza. Bom, então, de novo, né, para a gente lembrar, a gente não tinha falado sobre o quinto e o sexto, tá? É importante a gente lembrar, eu li para vocês, né, a carta lá do Ulisses Guimarães sobre essa Constituição, né? O apelido dela é Constituição Cidadã, né? Então, ela vai dizer de várias formas, né? Ela vai tentar garantir direitos que a gente não tinha até então, porque a gente estava sucedendo aí uma ditadura militar, né? Então, quando ela vai conferir direitos, né, sobretudo esses direitos que vão aparecer no artigo 6º aqui, ó, então são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Quando ela vai, vou aqui adicionar as pessoas, peraí. Quando ela vai, de alguma forma, garantir isso, pelo menos em relação à legislação, ela traz muitos elementos que a gente não tinha até então, né? Por isso ela vai dizer, vamos dizer que ela é uma Constituição cidadã, né? O quinto é aquele que a gente sempre ouve falar, mas, como eu disse, ele começa no item número 1, né? E vai até o 78. Né? Então, e aqui até esse 78, como eu falei, ele vai falando de várias e várias coisas. Por exemplo, que as pessoas têm o direito a se candidatar para presidente, para deputado, que a gente precisa ter um presidente da Câmara dos Deputados, muita coisa, né? Mas de forma geral, o caput do artigo, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí aqui só alguns exemplos, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. E isso vai até o 78, né? Tudo bem? E esse aqui é o artigo 6º que a gente já falou. Se a gente lembrar, pessoal, pensar nessa ideia de Constituição como uma Constituição que vai tentar trazer direitos que a gente não tinha até então, né? Vai responsabilizar, assim como as outras leis, né? Todo mundo. A União, os estados e os municípios, os estados e o Distrito Federal, né, o Distrito Federal sempre com a mesma responsabilidade dos estados, e uma responsabilidade de todos, tudo bem? A gente vai distribuindo essas responsabilidades. Essa é uma das tendências, né? É uma das coisas que aparecem na Constituição e que também vai aparecer na LDB. Então, de novo, se a gente compreender isso, né, em regime de colaboração, esse regime de colaboração ele aparece até na BNCC, tudo bem?
Então, é o que a gente pode chamar de uma tendência desses documentos. Então, fica mais fácil da gente identificar, tudo bem? O 205, né, vai dizer sobre a educação, e aí sim, acho que o 204 também, eu não me lembro aqui, não está citado. Mas o 205 até o 214, né, eles são mais específicos, eles são bem específicos sobre educação, e eles são os mais exigidos, e eu acho que como não são muitos, dá para a gente acessar e compreendê-los bem, né, fazer uma leitura aí bem atenta. Lembrando que num círculo, né, num território maior de todos, então a gente tem a Constituição Federal com esses poucos artigos, e aí depois, logo depois, a gente tem a LDB, tá? Que vai especificar essa legislação aqui. Então, lá no 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, né? Isso vai aparecer na LDB também, e eu sempre falei para vocês decorarem, né, esses três elementos aí da educação, né? As finalidades da educação. Então, sempre que a gente ouvir finalidade da educação, né, exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, e mais para frente vai ter sobre a continuidade nos estudos. Tudo bem? Opa. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições de acesso e permanência. Sempre lembrar também, não adianta nada você incluir as pessoas, você colocar as pessoas para dentro e você não conferir condições para que essas pessoas permaneçam dentro. Então, pensando de uma forma mais ampla, na LDB a gente vai ter inclusive a necessidade de transporte escolar e merenda para as crianças, né? Então tudo isso tem a ver com essas políticas de permanência na escola, né? Essa é a tendência. Então se vocês verem lá, né, um item que fala sobre alguma coisa de permanência, é provável que esteja correto, é isso mesmo, né? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber. Outra tendência, né, que está na Constituição e está na LDB, é essa liberdade, esse pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né? Isso aqui, justamente, eu comentei na aula presencial, é uma das coisas mais bonitas tanto da Constituição quanto da LDB, né? Aquilo que confere a liberdade de é, é, formas de ensinar, por exemplo, e o que faz com que aquele programa, né, Escola Sem Partido, perca completamente o sentido, né? Porque você tem pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a coexistência de instituições públicas e privadas, né? A gente tem aqui também uma tendência de garantir uma liberdade para o professor e para a instituição. Quando vai falar aqui sobre pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, isso vai afetar também nas formas de organização das escolas. Se vocês se lembrarem, elas têm uma ampla liberdade para se organizar em relação a ciclo, em relação à série, mesmo quando a gente vai fazer, por exemplo, recuperações paralelas ou recuperações contínuas, tá? Tudo isso está nesse grande guarda-chuva aí que é de uma liberdade de concepções pedagógicas e liberdade, né, de ideias. Tudo bem? Gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais da educação,
planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público. Isso aqui os municípios gostam muito de cobrar, né? Justamente porque quando eles estão fazendo a lição de casa, né, que é um concurso público, aí eles mostram que, por lei, realmente tem que fazer aquilo lá, né? Outra tendência muito grande é a ideia da gestão democrática, né? Garantia de padrão de qualidade. Esse da gestão democrática vai aparecer de diversas formas. Então, desde uma decisão que precisa ser de um colegiado, de conselho de escola, né? O poder dado a esses conselhos de escola. Então, tudo que você perceber lá que tem um caráter mais democrático, é mais provável que essa questão, né, que essa alternativa aí esteja certo, né? De novo, é uma Constituição que vai tentar trazer o que a gente não tinha até então, né? Então, esse aqui é o 206, vamos para o 207. O 207 vai falar sobre as universidades, né? Muito provável, até deixei em vermelho aqui, muito provável que não caia, né? Que não tenha uma questão sobre, mas vai dizer as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse 207 a gente tem vários exemplos aí, né, atualmente, é, de quando o governo faz algumas indicações, de quando o governo regulamenta as universidades e elas perdem autonomia, né? Em todos os países democráticos, as universidades elas têm essa autonomia e ela não é não é que ela fica desresponsabilizada ou que ela não precisa seguir as leis do país em que ela está, né? A grande questão não é essa. A autonomia da universidade é necessária, né, para que ela pesquise e ensine aquilo que é relevante cientificamente. E o que é relevante cientificamente, muitas vezes, pode ser, em alguns casos, né, e cada vez mais tem acontecido, não são de interesse dos políticos, né? E, por exemplo, de um político que foi eleito. Então, para que se preserve essa liberdade de pesquisa, elas têm um princípio de autonomia, tudo bem? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Em São Paulo, dentro da cidade universitária, né, desde o final da ditadura, não circulava policial lá dentro, né? Era um dos motivos para garantir essa autonomia da universidade, né? Porque em tempos de ditadura, os policiais circulando lá dentro, eles restringiam, por exemplo, pesquisas científicas com coisas que eram consideradas subversivas. Tudo bem? Então, sempre que a gente lembrar e ouvir, né, alguém reclamar de que a universidade está perdendo autonomia, não é uma frescura, né? É algo necessário para em todas as ocasiões, né? Então, eu posso fazer uma tese de doutorado no governo do PT, lá na FIFELESH, falando mal do PT. Eu tenho que, né, a FIFELESH é uma faculdade de ciências sociais, né? Então, eu tenho que preservar essa autonomia, isso é absolutamente necessário, tudo bem? Vamos para o 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 a 17 anos. Parece que tinha rolado uma confusãozinha lá, numa das aulas, acho que foi do Rubens, porque isso aqui mudou muito, né? Essas idades aqui, desde de 1988, isso mudou. Era dos 6, eu não lembro se até
os 17, mas é quando pelo menos o ensino fundamental passa a ser obrigatório. Depois a gente ampliou essa obrigatoriedade para 2 anos da educação infantil. Né? Então, hoje a gente tem aí dos 4, isso cai muito, viu, pessoal? Não se esqueçam, tá? Dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. Eu não sei se eu falei para vocês, no Paraná, né? No Paraná, o governador estava tirando todas as escolas, todos os EJAs, né? Estavam fechando todos os EJAs. E aí eles entraram, o pessoal entrou no Ministério Público para que fosse mantido os EJAs, né? Porque está na Constituição, né? Você precisa garantir, inclusive, para essas pessoas, né, que não são mais crianças e não tiveram acesso à educação quando crianças, tudo bem? Então, direito constitucional, tá no artigo 208. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A gente falou bastante sobre isso, falamos bastante quando a gente leu lá o plano nacional, né, para pessoas com deficiência, educação especial, e, de novo, acho que vocês decoraram, né, isso é importante, e cai muito sempre essa ideia de que preferencialmente atender na rede regular, né. Educação infantil, em creche pré-escola, também cai bastante, né, entender que até os 5 anos de idade, as pessoas vão fazer esse nível de escolarização, né? Lembrar que não é ensino, tá? Eu sempre me confundi muito e uma vez eu fui corrigido e eu nunca mais esqueci. Então não é ensino infantil, né? Ensino a gente vai falar do fundamental para frente. Aqui a gente fala de educação infantil. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Beleza? Aqui no sexto, né, do 208, a gente tem oferta do ensino regular, adequado às condições do educando, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, educação, alimentação, assistência à saúde, né? Tudo isso na Constituição Federal, tudo bem? O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Subjetivo porque você precisa exigir, né? Tudo bem? Então eu posso ir para uma instituição privada. Então eu posso não exigir esse direito. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público em sua oferta irregular importa a responsabilidade de autoridade competente. Lembra que a gente falou bastante sobre de que algumas pessoas processam os municípios, elas processam o Estado, processam a União por conta desses direitos que não são garantidos nessas instâncias, né? Então, já tivemos aí prefeitos e governadores responsabilizados, né, por não oferecerem, e aí, de forma geral, a bronca sempre recai sobre não ter vaga em creche, por exemplo, né, dos 4 aos 5 anos, não gastar, por exemplo, o dinheiro obrigatório, né, necessário para aplicar em educação, também é algo que o poder público responsabiliza as autoridades, tá bom?
Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Falamos bastante sobre isso também. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas no ensino fundamental. E aí a gente falou sobre essa matrícula facultativa, né? Você pode optar por não fazer essa disciplina, né? O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Olha lá. 211. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. A União organizará o Sistema Federal de Ensino, claro, né? Financiará instituições de ensino público federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira. Então, agora, há pouco tempo, a gente teve a aprovação lá do Fundeb, né? E o Fundeb era uma das... É uma lei, inclusive, né? Mas um dos elementos aí que o governo, que a União conseguia distribuir, né? E suplementar a educação nos estados e nos municípios, né? Então, estava todo mundo falando que se o Fundeb não fosse aprovado, não teria dinheiro, né? Muitos municípios não teriam como pagar os seus professores, não teria como manter as suas escolas, por conta dessa função redistributiva e supletiva da União. Tudo bem? Claro, se eu pudesse dizer aí o maior papel em relação da União em relação à educação seria essa função redistributiva e supletiva. Isso é muito, muito, muito importante, né? Em vários momentos a gente vai observar isso, tá? Então já cola aí, né, na ideia da União como essa função redistributiva e supletiva. Pensa assim, ó, eles têm muito mais dinheiro, né? O Brasil tem muito mais dinheiro. O Brasil, enquanto União, consegue captar muito mais impostos, né? E aí depois eles redistribuem esses impostos, né? Para os estados e os municípios. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental, essa outra tendência que a gente tem que se lembrar, e na educação infantil. Em alguns lugares, especialmente na educação infantil. Mas, em outros lugares, por exemplo, a gente tem municípios, pessoal, que não tem escola nenhuma do município, né? Tem municípios que a única escola que tem lá dentro, ou as únicas, são escolas estaduais, por exemplo, né? E aí, claro, aquela escola precisa atender o ensino fundamental e, às vezes, até a educação infantil, né? Mas é responsabilidade do município, sobretudo, né, a educação infantil. Há um regime aí de colaboração, de forma geral, cada vez mais acentuado, né, que o município fique apenas com a educação infantil e o Estado fique com o ensino fundamental e médio. Em alguns lugares, né, eles dividiram assim, né, o município fica com o ensino educação infantil, 4 e 5 anos, e com fundamental 1, né, e aí o ciclo do fundamental 2 fica com o Estado,
e aí fica, o estado fica com o Fundamental 2 e médio. Em muitos lugares, né, sobretudo em cidades grandes, né, que tem muita demanda, né, que tem muitas escolas e tal, sobretudo nesses lugares acontece muito essa divisão. Tudo bem, é bastante comum. Mas é só lembrar, fundamental é município e estado, município educação infantil e estado prioritariamente, né, o ensino médio, tá bom? Ô, professor, aqui em Sorocaba tem umas escolas municipais com ensino médio. Tipo, ou não sei se o Rubens uma hora falou isso, que estão mudando isso e acaba que as escolas, que o ensino médio municipais estão fechando e tal. Não sei se eu entendi errado o que ele falou. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês também na aula presencial. A tendência, desde que saiu a LDB, né, a gente tinha, a gente tinha escolas muito grandes e que as escolas eram do município, por exemplo, e aí elas eram de educação infantil, tinham ensino, na verdade não era ensino fundamental, era primeiro e segundo grau, né? Uhum, Mas elas atendiam todas as idades, né? E aí, a partir da LDB e a partir, né, de outras leis que foram se dando em decorrência da LDB, cada vez mais eles foram municipalizando, esse é o nome, né? Eles foram municipalizando a educação infantil, tudo bem? E eles foram jogando para as escolas do estado o ensino médio. Então a gente tem em alguns lugares, em alguns municípios, o ensino médio, desculpa, ensino fundamental do estado e vice-versa, né? Escolas de ensino médio do município. Mas não é comum. Não é comum. Os municípios, de forma geral, eles têm menos impostos, né? Eles ganham menos impostos, tem poucos impostos aí municipais e de forma geral eles são mais pobres do que o estado, né? O uhum. governo, o governo do estado de São Paulo tem muito mais dinheiro do que as cidades né? Os seus municípios. Então, para melhor organizar isso, é, teve essa divisão. É mais fácil você encontrar escolas de ensino fundamental um, por exemplo, do Estado, do que escolas de ensino médio municipais. Eu falei para vocês, acho que aqui no município de São Paulo a gente tem seis escolas municipais que têm ensino fundamental. E dessas seis, eu acho que umas duas ou três são, inclusive, para alunos surdos, né? É, ou seja, é muito pouco, né? É muito pouco. A tendência é ter essa divisão aí mais acentuada, né? Tudo bem? Certinho. Mas a gente não pode, a gente pode lembrar também, o Rafael, que há pouco tempo atrás a gente teve um boom muito grande, né, de escolas federais, né, que são os institutos federais. A gente tem instituto federal é, que tem ensino médio, né? A gente tem, se eu não me engano, tem Instituto Federal também com ensino fundamental. E aí é federalização do ensino. Aí você rompe, inclusive, um pouco com a ideia da, dessa divisão mais estanque, né? Isso aqui é uma grande tendência, né? Como a lei vai dizer prioritariamente, então ela tem algumas exceções, né? Tudo bem? Sempre a gente tem que lembrar também dos institutos federais, né? Os institutos federais, acho que todos eles, além de ensino superior, eles têm o médio e o médio técnico, né?
As ETECs são federais, não são? Ou não? Estou enganado. A ETEC. A ETEC é do Estado de São Paulo? governo, é do estado, é. Entendi. Mas aí continua na mesma lógica, porque o médio técnico, ele já é responsabilidade prioritariamente, né, o médio do estado, né? É complicado, complicado não, assim, mas é fora de um suposto padrão aí, de uma lógica, uma, um ensino fundamental que é federal, por exemplo, né? Que é de um instituto federal. Aí confunde bastante, né? Tudo bem, pessoal? Na organização dos seus sistemas de ensino, União, Estados, Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Essas combinações aqui, elas são às vezes bem complexas, né? Tem município que tem tão pouco dinheiro que o que acontece? Às vezes uma escola é municipal, né? Mas quem paga o salário é o Estado, porque ele também exerce essa função redistributiva e supletiva, com verbas que vêm da União, entendeu? Então isso também pode acontecer. Esse regime de colaboração aí, às vezes você pega dentro de uma mesma instituição, que seria uma escola, por exemplo, uma escola estadual, mas que ali dentro, em algum momento, né, principalmente tem uma creche logo né, na mesma parede do lado. E, e é muito comum isso também. Tá? Esse regime de colaboração aí, principalmente em municípios muito pequenos e muito pobres, esse regime de colaboração ele pode ser bem misturado. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e Distrito Federal e os municípios 25%. Né? Esse número aí também sempre cai, é bem recorrente cair essa questão, né? Da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso aqui a gente já falou, coisas que aqui não são tão importantes. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação, né? Então, aqui tem uma coisa legal que é, se prioritariamente o município tem que oferecer educação infantil, né? Ele não pode ficar gastando muito dinheiro em outros níveis de educação que não o infantil, né, e o ensino fundamental. A gente falou bastante sobre isso, é importante lembrar. E aqui a gente lembra dos casos, né, dos municípios que têm as suas faculdades, né, tem os seus institutos ou faculdades, né, de ensino superior, né. Você só pode investir nesse nível depois que aquilo que é responsabilidade sua, né, já está bem assegurado, né, já é universal. Isso aqui vai falar sobre salário e educação. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação, recolhida pelas empresas na forma da lei, as cotas estaduais e municipais de educação na contribuição social do salário e educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais, filantrópicas, definidas em lei, desde que
comprove finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou poder público, no caso de encerramento das atividades. Facinho também, bem tranquilo, né? Você só pode destinar recurso público para a instituição que não tem fim lucrativo, né? A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, né? 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção, o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas, né? Aqui vai falar sobre o Plano Nacional de Educação. É importantíssimo, né? A gente tem que conhecer, a gente tem que ver os objetivos de forma geral, as metas, né? São metas que não estão na lei, são metas que estão para além da LDB. O Plano Nacional de Educação, muitas vezes, ele mudou a própria LDB, né? No sentido de ampliar os direitos, ampliar as metas, né? Ele sempre pensou na erradicação do analfabetismo, a tendência, né, de universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção, né, de uma formação humanística, científica e tecnológica, o estabelecimento de metas de aplicação de recursos em educação como proporção do produto interno bruto, né, destinar uma parte do PIB, né, um percentual do PIB para a educação. O Plano Nacional de Educação, né, como a gente fala ele é decenal, né, acontece de 10 em 10 anos, e aí o primeiro que a gente teve, eu não vou me lembrar bem a data, mas ele não é tão antigo, né? E aí ele estabeleceu metas, por exemplo, pessoal, uma das metas era que todas as escolas tivessem uma biblioteca, né? Todas as escolas do país tivessem pelo menos uma salinha lá que a gente tenha livros e que a gente possa chamar aquilo de biblioteca. E há pouco tempo atrás a gente já mudou de novo, né, as metas do Plano Nacional de Educação, porque essa condição que é muito, muito simples, muito trivial, né, muito óbvia, ela não seria cumprida, né? Então, é importante que a gente tenha essas metas aí, é importante que a gente conheça o Plano Nacional de Educação. De uma maneira geral, ela é bem sucedido, né? Depois ele se deu também planos estaduais, né? A partir dos nacionais, sempre com metas, tá? São metas, né? São coisas que se transformam em metas antes, que a gente imagina que serão alcançadas para que depois elas se tornem leis, né? O ensino de 4 e 5 anos na educação infantil, a obrigatoriedade, ele também parte do Plano Nacional de Educação, do primeiro Plano Nacional de Educação. O aumento dessa universalização aí do atendimento. Tudo bem? Querem comentar, me ajudar, falar alguma coisa? Pedro, Oi. na verdade, assim, não é só um comentário, seria só para eu entender isso. Esse plano, a cada 10 anos, ele é revisto ou, na verdade, ele é só para ver se aquelas metas foram cumpridas? Ou há uma revisão dessa lei? Então, ele é revisto, novos elementos são incluídos, mas desde o primeiro a gente não conseguiu bater várias metas, né? E aí essas metas que não foram atingidas, ou eles vão tentar demandar mais dinheiro, ou eles vão tentar demandar outros esforços, outras estratégias para tentar alcançar as metas que não foram alcançadas
naquele plano específico. Tem uma reorganização, sim. Entendi. Talvez seja por isso que na BNCC eles falam dessa revisão agora a cada 5 anos. Porque na BNCC, essa revisão que eles falam que ela é válida por 5 anos. Tanto é que eles têm aquela lei de 2017, que ela já começa a valer, e aí eles falam que vai ser feita uma revisão em 2022. Tá, eu não sei te dizer, eu não me recordo aqui de cabeça exatamente essa passagem que você está falando. Os planos nacionais, todos eles, né, desde de que eles começaram, eles têm essa duração aí de 10 anos. Eu não sei, eu posso pesquisar e aí eu confirmo para vocês, tá bom? Tá, joia, obrigada. Bom, alguém mais? Algum comentário? Alguma questão? Então vamos lá. A gente vai para LDB agora, pessoal. E aí depois que a gente terminar a LDB, a gente faz um intervalinho, tá bom? Uma coisa, para a gente entender para a gente entender bem, ao invés de decorar, né? Eu gosto muito de sumários, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? O sumário é uma lógica interna de um livro, né? Eu gosto muito de sumários, né? Os sumários, eles organizam uma obra, assim, né? Então, se você vir na LDB e ver o sumário dela, né? Os títulos, as seções, os capítulos, você consegue, por exemplo, entender a lógica desse documento, né? Então, aqui ele vai falar primeiro, né, ó, da educação, o que que a gente entende por educação, dos princípios e finalidades da educação, do direito à educação e o dever de educar, a organização que a gente vai elaborar a educação no nosso país, né, os níveis e as modalidades de ensino, a composição dos níveis escolares, e aqui a gente vai falar da educação básica, disposições gerais, não informa muito, então não sei muito bem o que dá para falar. Poxa, mas educação infantil, eu sei como é a composição da educação infantil, do ensino fundamental. Eu posso, inclusive, se eu vou prestar um concurso público, né, que é para ensino fundamental, eu posso, inclusive, a partir desse sumário aqui, saber que essas questões de ensino médio não vão cair muito, né? Essa é a lógica, que a educação profissional técnica também não vai cair muito, porque é nível médio. Se for um local em que não pressupõe a sua participação na educação de jovens e adultos, né? Essa daqui também fica um pouco sem serventia para a gente. Educação profissional, educação superior. Ah, não, a especial a gente ela é muito importante para todos, né? E de alguma forma ela se relaciona com todos os outros níveis de ensino. Mas ela tem uma tendência que é importante, né? Inclusive, se a gente lê, né, o que está lá, o que começa na Constituição Federal, o que chega na LDB, e depois aquele outro documento que a gente leu ali com vocês, né? A gente estudou juntos, sobre o Plano Nacional do Desenvolvimento da Educação especial, né? E pessoas com deficiência, aquele plano específico, né? Ele vai apurar o que está aqui na LDB, né? Ele vai apurar o que, né? Ele vai descrever melhor o que está aqui na LDB, né? Nesse item de educação especial. Tudo bem? Então é importante a gente decorar, a gente ver um sumário de uma obra. Eu não sei se vocês têm o costume, eu tenho muito, né? Antes de ler um livro, entender bem a estrutura do livro, né? E aí, uma vez que você entendeu a estrutura, as coisas vão funcionando de uma forma mais fácil. Se atentem bastante
a esses itens aqui, né, ó, dos princípios e finalidades da educação. E tentem se lembrar, não entender artigo por artigo, não decorar, né, artigo por artigo, mas tenta entender, né, poxa, qual eu entendo que são os princípios e a finalidade da educação. Então, eu não preciso ver lá o artigo. É só eu lembrar que uma das finalidades é a formação para a cidadania, a outra formação para profissional, né? Então, tem que ter essa articulação entre formação da cidadania para a cidadania e formação profissional e a continuidade nos estudos, essas três coisas. Então, ó, eu não abri lá, né? Eu não abri a os artigos da LDB, mas tenta fazer esse exercício depois, né? Poxa, ensino fundamental, quantas horas é obrigatório? Como que ele se organiza? Quais são as instituições que podem oferecer ensino fundamental? A responsabilidade do ensino fundamental é de quem? Tudo bem? Tentem fazer esse exercício depois, né? Isso vale muito a pena, seguir esses títulos aí, esses capítulos, né? Eu selecionei aqui alguns bem importantes para a gente acompanhar, né? Esse aqui tem a ver com esse da educação, tudo bem? A educação, dever família, da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação do trabalho. Então, lembrando, eu não lembrava, né, os artigos, né, eu não estava citando os artigos, eu estava citando uma tendência do documento, né, eu compreendi o documento, né, então eu acho que esse é o esforço que vocês têm que fazer, compreender o documento, tudo bem? Até porque é muito provável que quando eles falarem de lei, eles vão citar o número da lei, né, eles vão citar o artigo, e aí vocês vão ter que fazer uma interpretação, né? Muitas vezes também, e aí é uma coisa que a gente tem que estar esperto, que eles citam, perguntando se é verdadeiro ou falso, e aí eles vão mudando alguns termos, né? Então eu dei essa dica também na aula presencial, que é ler o enunciado da questão, ler o enunciado, por exemplo, um artigo da lei, e tomar muito cuidado quando, quando a gente encontrar termos como apenas, exceto, tudo bem? Ou, por exemplo, encontrar a alternativa correta. Então, vai lá, pega um marca-texto, né? Pega uma caneta lá e risca direitinho lá no enunciado da questão, né? Que você está procurando o que é errado, você está procurando o que é certo, para que você não confunda conforme você vai lendo, né? Então aqui tem várias tendências, né? A tendência dessa liberdade de ideais, inclusive para pluralidade de ideias pedagógicas, né? Olha lá os princípios, igualdade de condições, ó, já falamos, né? Acesso e permanência, liberdade de aprender e ensinar, divulgar e pesquisar, o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, respeito à liberdade e o apreço à tolerância, coexistência, já falamos, gratuidade do ensino. Isso aqui são coisas que estão lá na Constituição, que a gente leu e que são melhor descritas na LDB. Tudo bem? Olha, outra tendência que eu falei para vocês, né? Gestão democrática do ensino, na forma dessa lei da legislação, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar. Dessa daqui, por exemplo, a valorização da experiência extraescolar decorre
uma outra tendência que a LDB deixa bem claro, né, que é o aproveitamento dos estudos, tudo bem? Então, reparem como as coisas vão fazendo sentido, né? De uma forma geral, a LDB sempre vai defender o aproveitamento dos estudos, se preciso for, a aceleração dos estudos, promover a continuidade dos estudos, inclusive para pessoas deficientes que têm dificuldade de seguir esses critérios, né? O aproveitamento de estudos no exterior. Vocês reparem que uma coisa vai decorrendo outras, né? E elas não são incoerentes, né? Elas não são distantes uma das outras, né? Se a gente entende um padrão, que é tanto da Constituição Federal quanto da LDB, a gente tende a compreender o documento como um todo, né? A valorização consideração da diversidade étnico-racial, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, garantia do direito à educação. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Professor, para falar com o pessoal que eu vi umas questões que eram mais ou menos sobre a consideração com a diversidade étnico-racial e da garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, né? Que a étnico-racial, ela foi implementada em 2013. Eu vi algumas questões que perguntam sobre isso, né? De quando ela foi inserida, né, na LDB e de quando foi inserida ao longo da vida também, né? Que foi em 2018. Então eu vi cair bastante isso em questões também. São questões que eu, inclusive, eu acho um pouco de sacanagem, né? Porque a LDB, a gente lê ela, a versão mais atual dela, né? A gente tem aí a gente tem uma de 2018 e a gente tem atualizações, são três atualizações bem pequenas em 2019. Mas ela já se modificou muito, muito, ela não para de se modificar, né? Então, qualquer projeto de lei que é aprovado na Câmara, a gente altera a LDB, né? E aí, se for cobrar todo o ano, né, todos os anos, né, em que essa lei foi modificada, quem está exigindo isso não está exigindo que você compreenda o documento, está exigindo que você decore, né? Que você decore coisas que são inclusive irrelevantes, né? É importante você saber que existe essa, essa tendência aí, sobretudo a partir do ano de 2000 e a partir do ano de 2008, a gente tem uma tendência muito grande aí a trazer o conhecimento dessa diversidade étnico-racial para dentro da LDB, né? Tanto os documentos lá de políticas afirmativas do povo negro, quanto as políticas indígenas, né, de reconhecimento dos povos indígenas, né? Mas eu também não sei especificar para você cada ano, inclusive as próprias leis que vão falar sobre esses conhecimentos aí, elas sofreram alterações, né? Então, é Tudo uma bem? questão que eu vi, né, que perguntou o ano, ela perguntava mesmo o que foi inserido em 2013. E aí era uma puta de uma pegadinha, porque colocava, né, da extensão da aprendizagem ao longo da vida e colocava étnico-racial. Então você ficava muito perdido se você não sabe o ano que foi implementado. E eu imagino que eles só cobrariam isso, e eu já vi acontecer, se eles também cobrarem a lei. Aí vai estar lá, lei, aí tem um número, se no edital tiver essa lei também, né? Aí tem o número da lei, tem o ano dela, e aí tá escrito assim, que alterou a LDB de 96, instituindo tal coisa. Se eles cobrarem a lei avulsa, né? Se eles cobrarem a lei avulsa,
aí eles podem cobrar. Aí eu acho que faz sentido cobrar o ano. Se não, eu acho que não, né? Acho que é mais comum também, Pedro, na de direção, viu? Para quem vai prestar direção, Sim, supervisão. exatamente. Exatamente. É, tanto que eu não sei, eu não me lembro agora, mas parece que o número de questões para o número de o edital para direção, eu sei que tem muito mais leis, né? Muito mais leis, tem muito mais tem leis muito mais leis avulsas do que o de vocês, né? O edital é bem maior, né? Ah, eu não sei. A, as referências bibliográficas, na verdade, né? Bem mais, bem, bastante de Ah, direção. tá. Então ali faz sentido cobrar a lei avulsa, né? Por exemplo, eu falei 2008, a inclusão, né, do conhecimento étnico, racial e indígena, mas na verdade ele começa em 2003, né? É que vai sendo redigido e esse texto vai sendo apurado, né? É, vai sofrendo aí pequenas 2013, modificações. Isso. Beleza, pessoal? Então, ó, do direito à educação e o dever de educar. Ó, direito à educação, a gente tem que né, já tem que vir uma ideia na nossa cabeça de quem tem direito, como tem esse direito, o dever, né, de quem que é esse dever. A gente já conversou bastante, né? Então, é, educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. As pessoas confundem, acham, falam assim, que o ensino médio é obrigatório, né? Então, o ensino médio ainda ele estava no Plano Nacional de Educação, mas ele não é obrigatório. O que é obrigatório é você estudar até os 17, né? E se você cumprir até os 17, é provável que você pegue pelo menos um pedaço, né, do ensino médio obrigatório. Mas a obrigatoriedade está na idade, né? E não está e não está no nível, né? O que está no nível é o ensino fundamental, né? E isso aqui entrou primeiro como a obrigatoriedade do ensino fundamental. E aqui os 2 anos, né, 4 e 5 anos de educação infantil, lá separando lá entre creches e pré-escola. Tudo bem? Então, direito, a gente acho que essas questões são importantes. Atendimento educacional especializado ou gratuito aos educandos com deficiência. Lembra que a gente usou o termo correto, né, completo, pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, né? Esse é o termo completo para designar essa educação especial. E aí, de novo, aquela coisa que é chato pra caramba, mas é bom porque a gente, sinal de que a gente já decorou, né? Preferencialmente na rede regular de ensino. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa, da criação, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular. Oferta da educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência. De novo, né, esses 2 termos aí. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação, por meio de programas suplementares, né? Esses programas suplementares são aqueles que dão a condição de manutenção, né, de permanência na escola. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Vaga na escola pública de educação infantil, ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança. Essa aqui a gente comentou bastante da outra vez, né? Eu falei sobre
sobre vários prefeitos terem sido já responsabilizados por não oferecerem essas vagas de 4 a 5 anos, e inclusive da necessidade de alguns municípios de pagarem, né, de ressarcirem, né, esse dinheiro para as famílias, se elas não tiverem essa condição aí atendida. Acesso à educação básica obrigatória, direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Lembra que a gente falou isso também, né? Se você vê uma família com uma criança que não matriculou ela na educação básica obrigatória, qualquer grupo de cidadão, qualquer cidadão tem que acionar o poder público, né? Tem que exigir isso, né? Uma responsabilidade da União, dos estados, dos municípios e da sociedade, né? Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Outra dica, né? Sempre que a gente lembrar de recensear, eu falei isso para vocês, né? Vocês lembram que é algo que confere mais, né? Que está mais específico com a instância da União, né? A federação, tudo bem? Colher informações, fazer chamada pública, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Falamos sobre isso. Qualquer das partes mencionadas no caput, né, tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Falamos sobre isso, né, tem a ver com o caput aqui do artigo de que é responsabilidade de todo mundo, inclusive acessar e peticionar aí o Poder Judiciário para exigir esse direito, né? Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. Tudo bem, pessoal? Nenhuma novidade, né? Tudo a gente já falou bastante, né? Alguma questão, alguma dúvida? Vocês vão me avisando aí, vão me ajudando. Da Organização da Educação Nacional. Então a gente tem que saber lá como que ela se organiza, né? Já tem que vir um monte de coisa na nossa cabeça já, né? Por exemplo, os níveis, a responsabilidade de cada né, de cada sistema de ensino. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, a gente já falou bastante, né? Caberá à União a coordenação política nacional, articulando os diferentes níveis, exercendo função normativa, né, de estabelecer normas, por exemplo, alterar a LDB, e, por exemplo, alterar a própria Constituição e, por exemplo, lançar os planos nacionais, né, de educação. Isso é uma função normativa. A própria BNCC, né?
quando vai dizer que ela tem um caráter lá normativo. Redistributiva, redistribui grana, principalmente, e supletiva é grana, principalmente, né? Sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Cada vez a gente tem menos, né? É uma tendência da lei a gente perder um pouco essa liberdade de organização e das diferentes formas de ensinar, da pluralidade de ideias. É uma tendência que a gente tinha na LDB lá garantida desde 96, mas que por conta de muitas leis que estão surgindo, né, a gente está cada vez perdendo essa liberdade, né? Um das coisas mais sintomáticas em relação a isso é a própria BNCC, né? A União, então, ó, União, criar Plano Nacional de Educação, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais, né, do seu sistema, prestar assistência técnica financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Sempre lembrar que em todos eles, né, desde a União até os estados e municípios, eles vão ter que manter, organizar e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema, né? Então, se a gente tem aí uma escola estadual de ensino fundamental e médio, né? Ela tem que organizar, manter e desenvolver aquela escola. Então, tudo que é da sua responsabilidade, ela tem que organizar, manter e desenvolver, né? Tem muitas coisas que são óbvias, né? Mas que a gente precisa entender. Os estados, outra coisa, mais para frente a gente vai ver que os estados também têm que fazer esse movimento de função redistributiva e supletiva. Mas o estado tem que fazer em relação a quem? A quem está embaixo dele, né? Ao município. Os municípios têm que fazer em relação a quem? Quem está embaixo dos municípios, né? Que são as escolas, tá? Então, essa função redistributiva e supletiva, ela, né, e como todas essas leis aí, elas vêm caindo, né, num efeito meio de cascata, né? Tudo bem? É uma tendência que vocês têm que entender isso também. Aqui é importante, né, ó, estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal, municípios, competências e diretrizes para assegurar para a educação infantil, ensino fundamental e médio, que nortearão os currículos e os conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. E aqui a gente está falando de BNCC, né, atualmente, mas a gente também estava falando dos PCNs. Tudo bem? É função da União lançar esse documento aí que vai nortear os currículos, né? Esse grande documento aí, é função. A gente estava um tempão sem atualizar isso, mas temos a BNCC agora, né? Pro bem ou pro mal, a gente tem a BNCC. Os estados, elas sempre, todos vão ter que coletar informações, né? Identificar cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior, né? Mas a União, ela tem que fazer essa coleta de informações, né, de todos os níveis, né, tanto do estadual quanto dos municípios. Então, de forma geral, quem vai ser muito responsável por essa coleta, análise, disseminação de informações sobre educação é o MEC, né, é a União. Tudo bem? Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior. Então
também é bem simples da gente entender, que a gente vai ter um currículo com conteúdos mínimos e a gente vai avaliar esse currículo, né, aprendizagem em todas as outras instâncias, né, também com essas avaliações externas da União, né, é uma responsabilidade da União. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, isso é bem específico, né, só o MEC que vai fazer isso aí, tanto que é o MEC que avalia esses cursos. Tudo bem? A educação superior aqui também aparece como algo bem específico aí da União, né? Com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível de ensino. Autorizar, reconhecer e credenciar e supervisionar, né, os cursos de instituição de educação superior. Tudo bem, pessoal? Falamos da União. Alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário? Os estados, né? Olha lá, lembra que eu falei? Organizar, manter e desenvolver as instituições dos seus sistemas de ensino. Definir com os municípios formas de colaboração do ensino fundamental, né, oferta do ensino fundamental, os quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância, né, com as diretrizes e planos nacionais da educação. Então, sempre tem que ter essa relação com o que foi estabelecido num nível acima, né, num nível superior, né. Então, quando você vai fazer aqui, por exemplo, um currículo estadual, esse currículo estadual novo, né, ele precisa ter uma relação aí direta, né, ele precisa ter um diálogo aí com, por exemplo, a BNCC, né, tá na lei, né. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, ao Estado de São Paulo cabe, por exemplo, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar a Unicamp, a Unesp, a USP, porque são instituições, né, são estabelecimentos do seu sistema de ensino, são estaduais, tudo bem? Baixar normas complementares para o seu sistema, assegurar o ensino fundamental, olha lá, e oferecer com prioridade o ensino médio. Assumir transporte escolar dos alunos da rede estadual. Os municípios. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais e seus sistemas de ensino, integrando políticas e planos educacionais da União, claro, que está lá em cima, e dos estados, né, que estão acima aí dos municípios. Olha lá, lembra que eu falei também de exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, né? Baixar normas complementares, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, se tem uma escola estadual, mas ela é do município, né? Quem tem que autorizar, credenciar e supervisionar é o município, né? Mas ele, por ser estadual, por ser de ensino fundamental, de ensino médio, por exemplo, essas informações também têm que chegar no âmbito, né, dos estados, né, do estado, no caso. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Olha lá, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e o desenvolvimento do ensino. Então, aqui era
esses recursos acima dos percentuais era o 25%, né, dos municípios. 18% para a União e 25% para os estados, Distrito Federal e município. Tudo bem? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e de seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar. Isso aqui é importante, porque aqui muda muito, né? Aqui já não é mais só mudar o nível aí da cascata, né? Agora a gente já está falando de outras funções, a gente está falando de outras incumbências, né? E isso aqui cai bastante também. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, né? Os estabelecimentos de ensino. Administração pessoal e recursos materiais e financeiros. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e as horas-aulas estabelecidas. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Promover meios de recuperação. Articular-se com as famílias da comunidade. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Notificar o conselho tutelar, né, a gente falou bastante sobre isso aqui, em relação aos alunos que apresentam quantidade de falta acima de 50%, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, ao bullying, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Abaixo, né, de novo, no nível, né, inferior, a gente tem os docentes. Então, quais são as incumbências, né, dos docentes? Participar da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento, zelar pela aprendizagem dos alunos. Oi, Rafael, fala aí. Dos 50% lá, desculpa, o senhor pode voltar? Porque no meu aqui tá marcando 30% percentual permitido as faltas. Não sei que eu esteja enganado ou eu li errado aqui. O meu também tá 30%. A nossa, ela tá revista em 2019. Eu não sei a sua, Pedro. Então, acho que a nossa tá mais atualizada. Eu acho que as 3 atualizações de 2019, uma é dessas que você está falando mesmo, abaixou mesmo. Eu lembro que até na aula presencial eu mostrei um slide das 3 atualizações de 2019 e exatamente, vocês têm razão. E baixou para 30% mesmo. Então tá certo. É isso mesmo, professor. Muito obrigado. O texto é exatamente esse, mas fica 30% do quantidade de faltas acima de 30%. Notificação do Conselho Tutelar do município, a relação dos alunos que apresentarem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Vocês gravem bem isso, porque como é uma atualização de 2019 e como é uma questão que cai muito em concurso público, sobre sobre acionar o conselho tutelar, né? A tendência de cair uma questão dessa, assim, é grande, assim, né? É bem possível que caia, inclusive, sobre essa alteração aí. Tudo bem? Todo mundo pegou aí? Obrigado por vocês terem falado, né? Aqueles 3 slides que falavam das alterações lá, eu não ia usar hoje. Então ia passar batido isso. Professor, outra coisa, só para entender, o que são esses promover cultura de paz nas escolas? O que seria em si isso? É a mesma coisa do promover medidas de conscientização, quase a mesma coisa, contra o bullying, essas coisas? Isso. O bullying, eu não me lembro o ano que entrou,
né? Mas entrou bem recentemente também, se eu não me engano, foi em 2018, 2018. alguma mudou sobre o bullying. E esse cultura de paz também entrou recentemente, né, na escola, Entrou no né? mesmo ano, junto. Então, é como se a gente quisesse resolver o problema da escola, né, por uma lei, né? Aham, Ninguém vai defender o oposto, né? Ninguém vai falar lá, promover a cultura de guerra nas escolas. Não tinha isso antes da lei, né? entendi. É só para reafirmar coisas Mas que. É, isso. A gente a gente teve aí recentemente algumas alterações nesse sentido. Isso, de forma geral, aparece no Plano Nacional de Educação como meta, né? Isso já tinha no Plano Nacional de Educação como meta. A questão é tão subjetivo, né? É tão pouco palpável, assim, que é difícil entrar como uma lei, né? Mas são alterações que aconteceram aí recentemente, tudo bem? uhum. Eles não vão pedir para você definir isso, porque eu acho que nem eles sabem, né? Ah, não, perguntei pela questão de, tipo, ela fica meio ambíguo, né? O que que é uma cultura de paz nas escolas é meio esquisito, ó. Exato, exato. Ficava muito bem vago, né? Bem vago. Bom, sobre os docentes, né? Participar da elaboração da proposta pedagógica, cumprir plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade e estabelecimento de ensino. Cortou aí. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática no ensino público e na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Aqui aquela outra tendência que eu falei, né, de uma gestão democrática. Como isso acontece? No artigo 14, com a participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, né? Eu trabalhei o meu primeiro ano numa escola estadual em que o coordenador entrou no começo do ano e aí logo depois ele se ausentou por questões de saúde. Aí 2 meses depois ele voltou com um PPP, né, um projeto pedagógico pronto, né? Ele fez enquanto ele estava doente, ele fez lá sozinho, sem a participação de ninguém, né? E aí ele trouxe. E aí os professores foram lá questionar que eles tinham a obrigação lá de elaborar, né? Que eles tinham, era uma incumbência do cargo elaborar. E eles queriam fazer modificações e o cara lá não deixou muito, né? Mexer no documento. Tinha alguns prazos a serem cumpridos, etc. E aí os professores ficavam falando, então se a gente não elaborou, a gente não tem obrigatoriedade de cumprir, né? Porque são duas coisas que estão previstas por lei aí. E foi bem louco, assim, o cara voltou com o negócio absolutamente todo pronto, assim, sem consulta nenhuma, né? Isso não pode acontecer. Participação das comunidades escolares e local em conselhos escolares e equivalentes, né? É importante também lembrar desses conselhos aí, conselhos de escola, APM, esses conselhos, né, dessas comunidades escolares aí, tornando a administração mais democrática, tudo bem? Os níveis e as modalidades de educação de ensino, da composição dos níveis. Isso sempre cai também, hein, pessoal? Apesar de ser bem trivial, né, ele cai. Educação básica,
formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O único que não é educação básica é o ensino superior, né? A educação superior. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum indispensável, progredir no trabalhos, estudos posteriores e cidadania, essas 3 coisas. A educação, isso aqui é importante, né? Lembra aquela liberdade que a gente tinha das instituições, elas se organizarem, né? Então, ó, educação básica poderá organizar-se em séries, em períodos semestrais, em ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade ou na competência, ou em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Ela reclassificar os alunos, e o calendário escolar poderá também se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, né? Em alguns lugares, por exemplo, do Nordeste, eles fazem as férias, né? Não é um recesso, as férias, né? Acontecem nesse período do meio do ano, tudo bem? E isso por uma série de coisas, inclusive por questões religiosas, festa de São João, época de colheita, isso pode ser absolutamente adaptado, né? Deve ser absolutamente adaptado. Tudo bem, pessoal? E aí a gente tem aqui, né, sem com isso reduzir o número de horas letivas. E em 2020, aí, excepcionalmente, a gente teve um projeto de lei, né, que ia suspender especificamente para 2020 a obrigatoriedade de dias letivos, né? Não sei se vocês acompanharam isso aí, se eu não me engano, faz um mês que foi aprovado e foi passado para o Senado. Eu não sei se foi votado já no Senado, se isso já foi aprovado no Senado. Mas a ideia é de que aqueles dias letivos, né, 200 dias letivos, eles não fossem cumpridos, né, por conta da pandemia. Tudo bem? Isso olha lá, artigo 24, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos. E aí eu me lembro muito de um concurso público que eu prestei, né, que falava, ele mudava só o excluído para o incluindo, né? Então, incluindo o tempo reservado aos exames finais, né? De novo, prestem muita atenção quando tem esses termos aqui, né? Grifa o termo, circula ele, lembra, porque às vezes a redação inteira do artigo inteiro tá certinho e muda-se apenas um termo, né? Que muda completamente o sentido, né, da lei. É uma tremenda sacanagem, né? É um tipo de avaliação que não mostra o quanto você conhece, mas se você está prestando muita atenção, se você está muito atento, né? No momento da prova lá. Então, por favor, né, meu? Você não vai errar uma questão por uma questão tão. Por um elemento aí tão pequeno, né? Tudo bem, mas muda completamente o sentido do texto. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? É muito louco, né? Que essa não obrigatoriedade dos 200 dias letivos, nesse projeto de lei que foi aprovado, ele não diz nada sobre a carga horária, né? Na verdade, a carga horária teria que permanecer 800 horas.
Mas é claro que se a gente diminuir os dias letivos, a gente também diminuiu as horas, né? Mas as horas, elas podem ser justificadas de diversas formas, né? Então, esse projeto de lei que foi aprovado, ele fala sobre os dias letivos, mas ele não fala de uma redução das horas, né? Então, seria como se a gente tivesse feito 800 horas também, mesmo em tempos de pandemia, né? O que a gente sabe que não aconteceu. Diminuiu também muito, por melhor que seja o trabalho online, né? Diminuiu muitas horas, né? Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Me fale uma coisa, me lembre uma coisa. O cargo para educação física, como que está o nome dele no edital? É para educação infantil e fundamental? Só a PEB 2, professor. Ah, beleza, Estiver enganado, mas eu beleza, acho que é só a PEB 2. beleza. A gente tem alguém aí do curso tem bastante gente, mas tem alguém aqui que está na nossa aula que só vai prestar para PEB 1? Não vai prestar para educação física também? Presencialmente lá a gente tinha, né? Poucas pessoas, mas tinha. Então a gente tem que saber, essas pessoas especificamente têm que saber, né, sobre como se organiza a educação infantil. Carga horária mínima de 800 horas, distribuída no mínimo em 200 dias letivos, atendimento à criança, né, de no mínimo 4 horas diárias, para um turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Essa jornada integral e esse turno parcial, eles aparecem primeiro também no Plano Nacional de Educação, né? E depois eles chegam na LDB. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima de 60%. Confere com o de vocês aí, né? Isso aí eu acho que não teve alteração nenhuma, né? Frequência mínima na educação infantil. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Beleza? Ensino fundamental, né? Aqui o bicho pega, né? Aqui é aqui que vocês vão precisar saber muito, né? Saber direitinho, né? Olha lá, duração de 9 anos, é obrigatório, gratuito em escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, formação básica do cidadão, né? Mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo. Essa bizarrice aqui a gente conseguiu instituir em forma de lei, né? A valorização que a gente dá para português e matemática na frente de todas as outras coisas, né? Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamentam a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição dos conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana, da tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, também já falamos sobre isso. Só muda, né, que no caso das comunidades indígenas também precisa trazer essas línguas maternas, né, para dentro da escola. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, como é o caso, né? O currículo no ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos da criança e do adolescente,
tendo como diretriz o ECA, que observada a produção e a distribuição de material didático adequado. O estudo sobre símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Domínio da leitura, amplo domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Esse estudo dos símbolos nacionais também é recente, né? Eu não sei o ano aqui, mas eu imagino que é algo bem recente, né? 2011, Pedro. 2011, valeu. Da educação especial. Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Os sistemas de ensino assegurarão, né, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos. Aqui, de novo, né, aquela ideia de que está garantido que eles vão terminar, né, mesmo não atingindo aí um determinado nível, mas que é possível fazer essa aceleração para concluir em menor tempo, né? Comentamos bastante sobre isso naquela aula lá do Plano Nacional para Educação Especial. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado. Professor, Aqui Oi. Uma questão, acho que a gente passou por isso, não sei. Mas eu queria perguntar. Eu estava conversando, eu vou até pegar o print aqui. Eu estava conversando com um amigo meu que é advogado e tem uma lei que ela é meio estranha e é sobre. Acho que a gente vai passar por isso ainda, não passou. Mas deixa eu perguntar, já que tá nos deficientes e o senhor falou e me lembrou. Do artigo 62. Bom, quando o senhor passar por isso, eu pergunto. Agora que eu vi o artigo da frente, depois eu pergunto pro senhor. Fala aí, pode falar, fala agora. Não, é que ele fala assim que a formação docente para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. E depois eu vi uma questão que fala que para o ensino, para a educação infantil e para o ensino fundamental do primeiro nível, se você não precisa ter ensino superior, você só precisa ter ensino médio. Isso era aquilo que a gente tinha antes, que se chamava educação normal, né, o magistério. E aí era uma espécie de curso técnico em que as pessoas faziam junto com o ensino médio, né, e dava a possibilidade, né, por exemplo, a minha avó e a minha mãe, elas fizeram esse curso, elas se tornaram professoras, né, junto com o ensino médio, tudo bem? Aqui, quando a gente fala de ensino médio, a gente fala desse tipo de formação, né? Por exemplo, acho que foi uma das questões que a gente teve quando a gente foi falar lá do Plano Nacional de Educação. Eu contei para vocês que aqui no município de São Paulo, algumas crianças recebem um atendimento especializado de uma estagiária. Vocês lembram? Sim. Essa estagiária, o nível de formação dela é ensino médio, ela não concluiu ainda o ensino superior. E aí você fala que é um atendimento especializado, mas, né, não tem essa obrigatoriedade de uma formação específica. Mais para frente, a formação específica que ele vai falar para tratar dessas questões da educação especial quando fala de ensino superior, é só pedagogia.
né? O curso de pedagogia em si, ele tem que dar conta de você sair, de você terminar ele e você ser apto a trabalhar com essa modalidade de educação, né? Com essa especificidade da educação, que é a educação especial. Entendi. Beleza? Certo. Bom, dos recursos financeiros, União 18%, Estado e Distrito Federal e município 25%. Eu falei para vocês, inclusive, que tem uma grande pressão por parte dos políticos aí de desvincular esses percentuais, né? Eles gostariam de mexer nesses percentuais aí de uma forma mais livre, o que eu acho que em breve vai acabar acontecendo, né? Até por conta de um liberalismo aí econômico, mas isso é muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo, a ponto da gente não ter nenhuma segurança de que a gente vai ter verba destinada para a educação, né? Tudo bem, pessoal? Alguma questão? Como eu falei, não ia dar tempo da gente ver todas, né? E a gente passar por todos. A gente tem uma manhã só para fazer Constituição, LDB e BNCC, né? Nessa primeira parte a gente já deu conta aí da Constituição, deu conta da LDB. Eu falei aí as questões que eu acho que são mais relevantes e que caem mais em concurso, né? Mas é aquilo, a gente também não sabe muito bem como que é a elaboração da prova, né? Não faz muito sentido cair questões sobre financiamento, cair coisas, né, sobre educação superior, educação profissional, tecnológica. Então eu passei por cima de tudo isso aí, tá bom? Mas é sempre bom dar uma olhada. Se Ah, vocês. Fala aí, Rafael. perdão, pode continuar, professor, depois eu pergunto. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão sobre a LDB, aí eu proponho um intervalinho e aí a gente volta depois para falar sobre a BNCC. Fala aí, Rafael. Manda brasa. No artigo 69, ele está como vigência encerrada. O que isso quer dizer? No documento aqui. Eu precisava ver o seu documento. Eu tenho. É o mais recente que eu quero. Deixa eu ver. Eu tiro foto dele aqui. E mando. Pelo que eu sei, isso ainda não está desvinculado, não. Vocês têm alguma Eu informação? peguei no site, né? No site não. Peguei naquele. No site? Não. Aquele documento que o pessoal mandou lá no, no grupo, que tá lá no grupo. Eu acho que foi esse. Ou eu peguei. Não. Agora eu não Mas tô certeza. no artigo 69 estava dizendo que ele. Vide medida provisória número 763 de 2017, vigência encerrada. Fala para mim essa medida provisória que eu vou pesquisar ela aqui. É a número 773 de 2017. Tudo bem. A versão que eu tô. Ó, isso aqui é de 2017, você está falando? É, se a vigência encerrada não tem, a vigência encerrada não tem o ano dela, mas a medida provisória está tá aqui o número 773 de 2017. Não, é estranho porque o meu arquivo aqui, se eu não me engano, é 2018, mas as atualizações de 2019, que são 3 só, elas estão em outro slide. Aham. Uma essa que vocês me avisaram aí. Eu não vi nenhuma alteração em 2019 que desse conta de desvincular os orçamentos. Eu
Vou procurar aqui e aí eu falo para vocês direitinho, mas eu não. Eu entrei no site aqui, professor, do Planalto aqui, e tá a vigência encerrada também, no artigo 69. Não sei, eu tô perguntando o que quer dizer, né? Eu não sei o que quer dizer, então... Será que não rola transmitir aqui por tela, Rafa? Você transmite o artigo, de repente tem mais alguma coisa? ah, Desculpa que eu estou pelo celular, mas... Aqui, ó, o artigo 69 do Planalto, e aí... Vigência encerrada, aqui, no canto. Sabe por que eu acho que não mudou? Porque é medida provisória, não é projeto de lei. É. Porque a LDB em si, eu não vi que ela não está mais vinculando, não. Mesmo que se tivesse, eu acho que a gente já estaria sabendo, não tem nem como. É estranho. O Por isso meu, que eu o meu, perguntei. o meu arquivo é de 2018 e continua, né? Uhum. Eu achei aqui a medida provisória. Deixa eu entrar nesse parágrafo. Deixa eu ver o parágrafo. Vou transmitir aqui para vocês, quer ver? Então, o que eu achei dessa correção, mas ele também não fala corrigiu para qual valor, né? Ou para corrigiu para valor nenhum, né? Uhum. Eu vou perguntar direitinho, eu vou investigar isso aí eu falo para vocês, Certo. Fechou. tá bom? Sim, senhor. Eu achei a medida provisória aqui na internet, eu mando para vocês pelo WhatsApp, mas não, ele não dá nem outros valores, nem fala. é, o que ele fala, a decisão é que é perda de eficiência em decorrência do. Aí não fala mais. Ele fala correção de valores referentes ao percentual de aplicação mínimo obrigatório, mas também não fala se foi corrigido para outros valores, né? Tudo bem, pessoal? A gente pode fazer um intervalinho agora, depois a gente volta. Lá. Tá, eu vou precisar mudar de espaço. A gente pode marcar 20 minutinhos de intervalo. São 10h20 agora, 10h19. E a gente volta 10h40, pode ser? Pode sim, professor.
Sim. Tá, eu vou manter esse link mesmo, tá? Não vou mudar, não. Só vou interromper a gravação aqui para ficar menos